tá bom? Então eu vou falar um pouquinho sobre a KPL, uma passada bem rápida. Depois eu vou falar um pouquinho de processos vinculados a isso que eu comentei. Bom, vamos começar. Bom, quem está falando com vocês sou eu, né, o Marco. Eu tenho mais de 7 anos de experiência no mercado de comércio eletrônico. Preciso atualizar isso, já faz mais de 8 anos, mas eu participei em mais de 50 implantações de sistema de gestão em empresas de diversos portes. Desde empresas pequenas, uma, duas, três pessoas, ou seja, startups começando no mundo.com, a empresas com grande volume e uma operação complexa de e-commerce. Tá? Eu sou especialista em TI, então minha formação é tecnologia, e hoje eu sou executivo da área comercial da KPL, ou seja, eu estou na frente comercial na KPL. Tá? Uma passada rápida, só para vocês entenderem o que é a KPL. A KPL é uma empresa de tecnologia totalmente especializada em operação de comércio eletrônico. Então, a KPL desenvolveu um IRP, tá? Da sigla Enterprise Resource Planning, ou seja, planejamento de recursos empresariais para e-commerce. Então, esse é o nosso. A KPL está há mais de 14 anos focada em e-commerce. Atendemos mais de 500 operações já, e a gente tem mais de 250 clientes ativos, tá? E por que essa diferença desse número? É muito comum para a KPL ter um Abacus, por exemplo, que é o nosso sistema de gestão, fazendo a gestão de mais de uma loja virtual ou mais de um marketplace, tá ok? Então isso para a gente é natural. Um CNPJ pode vender em mais de um canal, como eu estava dizendo, você tem loja física, você tem sua loja virtual, você tem seus marketplaces, então esse é o desafio. E eu vou separar. Gente, eu comecei a falar aqui, mas eu acho que vale a pena a pergunta. Vocês estão me escutando bem? Vocês podem responder aqui na parte lateral, aqui no chatzinho, só para eu ter um feedback de vocês aqui, para saber se está todo mundo me escutando. Vamos lá. Vocês conseguem escrever aqui para mim? Para ver se vocês estão escutando bem. Ah, tá ok. Apareceu agora. Legal. Wesley, Roberto, João, William, obrigado, gente. Vamos lá. Então, continuando. Então, como eu disse, expliquei um pouquinho da KPL. Continuando, então eu criei três pilares aqui para a gente falar. Eu vou falar de processos, vou falar de tecnologia e vou falar de pessoas. Então, você ter esses três pilares no comércio eletrônico, ou seja, na empresa de vocês, é extremamente essencial para o sucesso do negócio. Então, vamos entrar no detalhe de cada um desses pilares. Quando a gente fala de processos, o que é importante? Tudo que é realizado dentro de uma empresa, ele é um conjunto de processos. Então, quando a gente fala, vamos dar um exemplo, de uma devolução. Bom, uma devolução aos olhos do cliente final parece muito simples, ou seja, eu vou devolver uma mercadoria para a empresa e tá ok, eles vão me estourar o dinheiro. Pô, a gente sabe que no dia a dia não é tão fácil. Então, a gente imagina já três áreas envolvidas quando a gente fala de uma devolução. Bom, é o atendimento, que teve contato com o cliente, é o estoque, que vai retornar a mercadoria, é o financeiro, que vai estornar o valor do cliente após esse recebimento. Então, isso é um processo. Processo vinculado a um fluxo e a um SLA que você tem que traçar toda essa gestão. E a padronização é extremamente importante, que você consegue definir os papéis e responsabilidades de todo o seu time, você consegue reduzir os erros e as inconsistências, consegue ter uma visão mais macro do seu negócio, para você saber onde você pode otimizar, onde faz sentido, onde você precisa criar segurança e por aí vai. Então, processo é extremamente importante dentro da empresa. Tá? Pessoas. Quando a gente fala de pessoas, poxa, pessoas é que gerem totalmente o negócio. Então, as pessoas têm que conhecer os processos que estão vinculados à empresa. Então, desde um processo de devolução, a um troca de devolução, a um fluxo de pedido, a um processo de emissão de uma nota fiscal, por exemplo, de presente. Então, tudo isso tem que estar no DNA das pessoas. Eu até costumo dizer que o atendimento dentro de uma empresa.com é a pessoa praticamente que tem que conhecer de todo o negócio, porque ele sabe onde está a febre. Ele é o termômetro da empresa. Então, conforme os seus clientes vão dando feedbacks, ele vai respondendo, vai vivenciando aquele dia a dia, ele vai conhecendo a empresa como um todo. Tá? Então, foco nas pessoas é extremamente importante para uma empresa de sucesso. Bom, em tecnologia, eu costumo brincar que a tecnologia ela é
como eu posso dizer, ela é a soma, segundo a economia, né, eu gosto de comentar exatamente isso, que ela é a soma da mão de obra com uma ferramenta. Então, se eu pudesse exemplificar de um formato mais simples, como que eu diferencio uma tecnologia mais avançada da outra? Bom, vou dar um exemplo bem simples. Como eu preciso cavar um buraco? Legal. Eu posso cavar com a mão. Poxa, não estou usando nenhuma tecnologia. Eu posso cavar com uma enxada. Opa, comecei a utilizar uma tecnologia. Ou um trator. Então, assim, a tecnologia está totalmente vinculada ao nível que você tem de tempo vezes produção. Então, a tecnologia está nativamente integrada com os nossos processos e as pessoas no nosso dia a dia. E o ERP, ele é o ator que faz tudo isso rodar. Ou seja, hoje você pode ter sua loja virtual, você pode ter seu marketplace, você pode ter sua loja física, e tudo isso em um local só, sendo gerido por um lugar só. Tá? Então essa é a ideia de você ter uma tecnologia. Tá? Um ponto importante. A escolha da tecnologia certa se escolher um sistema de gestão com alto grau de aderência aos processos. Então, um sistema que já conhece a sua operação, ou seja, que já vivencia boas práticas de outros, consegue agregar muito mais, falando de uma fomentação de um conhecimento. Porque uma empresa focada em um negócio, ou seja, uma empresa focada em e-commerce, ela consegue pegar as grandes inteligências que tiverem em outros clientes e passar para todo mundo, e todo mundo sai ganhando. E isso é o conceito de um software como serviço, que a gente fala que é o software SaaS, tá bom? Continuando. Então, quais são os pilares de um comércio eletrônico? Então, primeiro assim, vamos separar. Hoje você tem sua plataforma, sua loja virtual, a Dot Store, por exemplo. Então, você vende através da Dot Store. E qual que é o papel da Dot Store? É trazer cliente para a loja e converter aquele pedido. Eu costumo brincar que a sua plataforma, a Dot Store, é o vendedor. É quem está de frente com o seu cliente, convencendo o cliente em fechar aquele pedido. Mas você pode ter também uma loja física, que está usando o mesmo estoque. Você pode ter marketplace, vou dar um exemplo do Mercado Livre. Hoje a KPL ela é uma empresa Mercado Livre, então só para você ter uma ideia, você pode pegar o seu cadastro de produto e postar ao mesmo tempo na Dot Store, no Mercado Livre, em outros canais, vender através da sua loja física. E como que você faz a gestão de tudo isso? Com tecnologia, com um sistema de gestão para você conseguir munir todos esses canais. Então imagine, você cadastra o produto em um lugar só, ele sobe automaticamente para todos os canais. Então, o que a gente está falando aqui? De novo, diminuição de margem de erro. Vocês vão ver falando muito de aumento de rentabilidade. E a tecnologia está nativamente relacionada ao aumento da sua rentabilidade, porque você tem dois formatos para aumentar uma rentabilidade. Ou você aumenta seu preço, impacta em quantidade de pedidos, ou você diminui o seu custo. Então, uma tecnologia, um sistema de gestão está nitidamente relacionado a isso, tá bom? Então você consegue cadastrar o produto, ele sobe automaticamente para esses canais, desde Dot Store, Mercado Livre, física, seu atacado, ou seja, você tem seu televendas, então você consegue fazer essa gestão. Quando a gente fala de cadastro, a gente não pode esquecer que o cadastro de produto tem um preço de venda. Então, por que não ter um preço de venda diferente por canal? Então, Marco, poxa, eu vendo a R$10 na minha loja física, na minha loja virtual eu vendo a R$9 e no Mercado Livre eu vendo a R$11. Você tem essa opção de ter preços de venda diferentes por canais, tá? E isso é automático, você não precisa de pessoas entrando e alimentando todos esses canais, tá ok? Legal, fez a venda, cadastrou produto, cadastrou preço de venda, estoque. Bom, a gente entende que muitas vezes você não tem verba, ou seja, budget, para comprar um estoque, para fazer um estoque para cada canal. Então, compartilhar o estoque é essencial. Então, com o mesmo estoque, você consegue trabalhar em mais de um canal. Então, imagine, você tem 10 produtos na sua loja física, que também está vendendo na sua loja virtual, que também está vendendo nos seus marketplaces. Por que não? E qual que é o desafio nisso? Você corre o risco de vender o mesmo produto duas vezes. Com o sistema de gestão, ele minimiza isso. Nas lojas virtuais, ele praticamente corta. Na sua loja física, ele minimiza muito. Por quê? Afinal, se eu entro na sua loja física, pego o produto, ele está na minha mão. Sistema nenhum no mundo vai saber que o produto está na minha mão. Então, ele só vai saber a partir do momento que ele passa no caixa e realmente bipa o produto. Nesse momento que ele bipa o produto, ele vai sim atualizar o estoque dos seus canais online. Mas vamos supor que você tenha um produto só em estoque,
Ele está na sua loja física, o Marco pegou, está na mão dele, aí uma outra pessoa entrou através da Dot Store, comprou o produto. Bom, você acabou de vender o mesmo produto 2 vezes. Bom, como você minimiza isso na sua loja física? Colocando uma margem de segurança. Vou dar um exemplo, colocar 50%, que mostre 50% do estoque da sua loja física nos seus canais online. Esse é um exemplo, tá bom? Então, eu falei de 3 pontos aqui: cadastro de produto, preço de venda e quanto que você tem de estoque, tá bom? Feito isso, ele alimentou todos esses canais e trouxe a venda, tá? Eu não posso deixar de comentar, gente, o seguinte: está cada vez mais caro trazer cliente através dos canais tradicionais. Por exemplo, buscador, comprador de preço, mídia social. Então a gente sabe que conforme a gente compra esse cliente, a gente traz esse sua loja, a gente tem que trabalhar o lifetime value dele, ou seja, trabalhar a vida que ele tem útil contigo para você vender, dependendo do seu segmento. Um aliado para trazer tráfego para sua loja é o marketplace. Só para vocês entenderem melhor, o que é um marketplace? Vamos fazer uma analogia ao mundo físico. O shopping. O shopping é um marketplace. Afinal, qual é o papel, o objetivo de um shopping físico? Bom, é trazer clientes para os seus clientes. Quem são os clientes de um shopping? São as lojas. Então, os clientes, o shopping investe em marketing, investe em desconto, investe em promoções para trazer aquele tráfego de pessoas para as pessoas comprarem nos seus lojistas. Então, essa é a ideia de um shopping. Ele é um marketplace. A loja, o marketplace virtual é a mesma coisa que um shopping físico. Ele está investindo nos canais tradicionais para trazer volume de compradores e você, postando o seu cadastro de produto nesses compradores, você está mostrando o seu produto e o cliente consegue comprar o seu produto, ou seja, você ganha esse cliente através da venda. Você consegue trabalhar ele depois, tá? Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, vale a pena vocês estudarem o posicionamento em marketplaces, tá? Porque você tem um grande benefício aí, que é a captação de novos leads, clientes, para vocês trabalharem no longo da vida útil desse cliente, tá ok? Como eu disse antes, claro, você tem um desafio de cadastro, preço de venda, estoque, mas isso está resolvido já através da tecnologia, que eu comentei, um dos pilares aí do comércio eletrônico. Bom, eu vou falar do fluxo tradicional de um pedido, ou seja, a partir do momento que o Marco entrou na sua loja virtual da Dot Store, entrou no Mercado Livre, comprou um produto e automaticamente esse pedido caiu no sistema de gestão. Bom, ele vai seguir um fluxo tradicional, ou seja, navegou, comprou, passa por um processo de pagamento e antifraude, logística interna, através de picking list, né, que é lista de separação, foi buscar no estoque, conferência, emissão de nota, etiqueta da transportadora, entregou a transportadora e a transportadora foi entregar ao cliente. E o sistema também fica monitorando esse processo. Então esse é um processo bonito, onde o cliente entrou, comprou, pagou, passou pelo processo de logística, você emitiu nota, etiqueta e o sistema fez automaticamente atualização de todos esses estágios, né, que a gente chama de status de pedido, nos seus canais. Que é pedido pago, pedido despachado, pedido entregue e por aí vai. Bom, eu falei do dia a dia de vocês. Vamos falar um pouquinho das exceções e como que a gente pode agilizar todo esse processo. Então imagine, entrei no canal online, né? Quando eu me refiro a canal online, só para a gente bater na mesma tecla, estou me referindo a Dot Store, Marketplaces e por aí vai. Então entrei no canal, cliquei no botão comprar, esse pedido cai automaticamente. Primeiro passo, o 02 ali, ó, reservar estoque. Afinal, ele vai nos outros canais e atualiza o estoque disponível, né? Porque a gente trabalha com 3 campos: saldo, reservado e disponível. Quanto que eu tenho de saldo? 10. Quanto que eu tenho reservado? 2. Quanto que eu tenho disponível? 8. Então é o disponível que ele apresenta para os seus canais de venda, tá bom? Pagamento. Pagamento pode acontecer tanto na ferramenta da Dot Store direto, quanto na ferramenta dos marketplaces, quanto no sistema de gestão. É opcional. Esse pedido cai, passa por uma pré-autorização, atualização de fraude, pagamento, e automaticamente avança para a separação de mercadoria, que é o 06. Bom, mas a gente sabe que no nosso dia a dia tem algumas exceções operacionais. Por exemplo, eu posso trabalhar com pré-venda. Não sei se tem alguém que vende móveis aí, mas você pode trabalhar sob demanda. Ou seja, não necessariamente você precisa ter o seu produto pronto no estoque para vender.
Eu chamo isso de cross-docking, estoque virtual, mas resumindo, é você vender o que não tem fisicamente ainda na sua operação, tá? E como funciona essa ferramenta? Você alimenta o sistema de gestão com estoque virtual, o sistema de gestão avisa mais que pode vender aquele produto com prazo diferente ou não, com limitação ou não, você pode estar ilimitado lá para vender esse produto. Vendeu, o pedido caiu, automaticamente vai direto ali para o 05, o pedido fica no status aguardando estoque, que é realmente o que aconteceu. Ele gera uma necessidade de compra. Você vai atrás do produto, compra a mercadoria. Quando chega a mercadoria fisicamente, ou seja, você dá a entrada na nota no sistema com XML, né, não é digitação manual, isso não existe mais, automaticamente aquele pedido que estava aguardando estoque daquele produto avança automaticamente, porque ele reserva o item faltante. Tá? Chegando na separação, vai seguir o fluxo. Bom, mas vamos complicar um pouquinho a questão do estoque virtual, porque você pode ter produtos que tem fisicamente aí e produtos que você não tem fisicamente. Então imagina o seguinte, o Marco comprou 2 itens, estou me colocando como exemplo de cliente. Um item você tem fisicamente, já está pronto, é só você manusear e entregar. O outro não, o outro é sob demanda, que o Marco não sabe disso e por aí vai. Comprei os 2 itens num pedido só. Esse pedido cai, normal, integra, no dia que cai ele está integrando, vai direto para o 05 ali que vocês estão vendo, o pedido fica num status um pouco diferente, que é estoque reservado parcialmente. Esse pedido, o que você tem reservado, ótimo, o que não tem ele fica aguardando, aí você tem uma opção, ou espera o faltante chegar e manda os dois ao mesmo tempo, ou você tem a opção de liberar esse pedido, ele avança para a separação e gera um outro pedido aguardando estoque daquele item faltante, tá bom? Então, de novo, ó, gestão e otimização de processo, tá? Chegou na separação de mercadoria, como funciona? Ele vai emitir um PIC, né, que é uma lista de separação. Essa lista de separação, ela é impressa. Você consegue... O que contém nessa lista, gente? Eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco sobre isso. No que você imprime essa lista, ela tem código de barras do número do pedido, que é importante, código do item, nome dos itens que o cliente comprou, nome com variação, né? Então, vou dar um exemplo de vestuário. Camiseta amarela do tamanho P. Quantidade que o cliente comprou, foi uma só, e aonde que ele está endereçado no meu estoque. Bom, vocês devem estar pensando o seguinte, não, mas que negócio de endereçamento de estoque? Eu tenho um estoque pequeno aqui, não é um centro de distribuição. Bom, se você tem um estoque pequeno, é mais fácil de endereçar. E isso ajuda muito uma data sazonal. Por exemplo, um Black Friday, onde você tem que contratar pessoas, por exemplo, ou amigos para te ajudar a fazer uma separação, você tem que ensinar eles ainda onde está tal produto? Não, faz mais sentido você endereçar, é um endereçamento simples, tá, pessoal? Vou dar um exemplo. Separa por ruas, então, rua A, rua B, que são corredores, né? Corredor A, corredor B, corredor C. Legal. Feito isso, entrei no corredor. Olho para a direita ou para a esquerda? AD ou AE? Olhei para a direita. AD. Legal, olhou para a direita. Mas qual andar da prateleira que está? Está no primeiro, no segundo ou no terceiro andar da prateleira? Está no primeiro. Então eu falei de AD1. Bom, mas qual coluna que está? Então é brincadeira de batal, gente. Não sei se vocês jogaram. Mas é posicionamento. Então AD1, eu sei que está no primeiro, terceira coluna eu conto. Legal, tá ali. Pega o produto. Isso facilita muito quando a gente tem uma sazonalidade, tá? Eu tenho clientes que vendem flor, por exemplo, que trabalham com o conceito de kit. Bom, tenho certeza que muitos de vocês aí que estão me escutando, se vocês já têm uma operação online, dependendo do segmento, trabalha com kit também. Como é o conceito do kit? Imagina, você tem um produto que ele é uma soma de componentes. Então, para vestuário é um look, que é a calça mais a camiseta, mais tal acessório. Para games, você pode ter o controle, também leva o headphone, por exemplo. Enfim, você tem uma série de kits que você pode montar na sua operação. E qual é o conceito do kit? É você ter uma promoção atrelada a ele. Ou seja, se o Marco comprar separadamente os itens, vamos supor que o item A, o preço de venda é 10, e o item B, o preço de venda é 10. Então, se eu comprar separadamente esses itens, meu custo vai ser R$ 20. Mas aí você quis fazer uma promoção, montou um A mais B, então é um código novo, chamado A mais B, né? Que você põe o nome, se você quiser, claro, o nome do kit. Esse kit A mais B, ele está vendendo no seu site
E qual que é o grande detalhe aqui já? Se acaba o estoque do produto A, o kit tem que ficar indisponível. Afinal, você não vai ter um dos componentes do kit para vender. Então o sistema de gestão já faz isso automaticamente. Imagina você ter uma pessoa que faça isso, fique monitorando isso, atualizando em todos os canais. Bom, de novo, cada vez mais eu acho que as pessoas têm que os seus colaboradores, né, têm que ficar muito mais num trabalho analítico do que num trabalho operacional, tá? Então, se você está usando os seus colaboradores, ou até você mesmo, para ser um processo operacional, não faz sentido. Você tem que se dedicar o seu tempo para outra coisa. Tem sistemas que já fazem isso automaticamente. A gente sabe que a hora dos colaboradores, a hora de vocês não é barata, tá? E se a gente analisar isso, você como gestor sempre tem que pensar anualizado, ou seja, qual o custo que você tem ano com aquela pessoa que está fazendo um trabalho que um sistema poderia estar fazendo? E estou sendo bem sincero com vocês, não é que eu estou falando, manda embora, não. Tem tanto processo analítico que pode ser feito, por exemplo, como pergunta e resposta, como trabalho no saque, como cadastro de produto, enfim. Tem uma série de outros a fazer aí que faz mais sentido, tá bom? Então, picking lista de separação, foi até o estoque, corredor A, olhei para a direita, primeiro andar, terceira coluna, peguei o produto, voltei no meu sistema de gestão. Imagina o seguinte, ó, sem um sistema, o que você faria? Você pegaria o pedido do site, procuraria o item, acharia o item, voltaria, emitiria a nota, procuraria todos os pedidos, ou seja, faria um cara crachá de nota com pedidos realizados, atualizaria no Mercado Livre, atualizaria na Dot Store, atualizaria nos outros canais, tomaria um cuidado para não vender na loja física, enfim, tem uma série de trabalhos a serem feitos aqui que pode gerar muita margem de erro. Um sistema fez isso automático, entendeu? Então vamos lá. Busquei o produto, voltei no sistema de gestão. Leitor de código barras, gente, esse simples que vende no mercado, ó, R$ 100. Na mão, leitor de código barras, bipou a folhinha, que tem o código do pedido gerado já pela Dot Store ou pelo Mercado Livre, bipou esse pedido, legal, o sistema vai estar esperando, bacana, quais itens que você pegou? Você bipa os itens que você pegou, ou seja, eu vou dar um exemplo do Marco. O Marco comprou uma camiseta amarela M, bipou a camiseta amarela M, legal, tá tudo certo, não precisa fazer mais nada, não tem uma ação. O Abacus emite a nota, automático, 4 segundos, emite a etiqueta, já com código de rastreio, por exemplo, se for Correios, dos 3 serviços sequencial, e fica monitorando no web service dos Correios a entrega, tá bom? Vamos complicar um pouquinho. Vamos supor que você pegou o produto errado. Então, vai lá, pegou o produto errado, voltou, só que na correria do dia a dia a gente sabe o que acontece, pegou o produto G, amarelo, só que do tamanho G. Bipou o G, o sistema não vai deixar você avançar. Você vai falar, opa, está incorreto. O certo é esse aqui. Legal, vai, busca o certo, retorna, confere o produto certo automaticamente de novo. Sai DANF e etiqueta. Bom, exceções. Bom, Marco, eu trabalho com presente, ou seja, o meu cliente pode entrar na Dot Store e selecionar lá que é para presente o produto. Bom, quando a gente fala de presente, a gente está falando de você estar entregando um produto para alguém. E a gente sabe que é indelicado, muitas vezes, emitir a nota com o valor do que você está presenteando. Então, o sistema já tem uma inteligência de emitir a nota já com valor zerado, que na verdade é um CFOP de simples remessa, que está atrelado ao CFOP da venda, é uma nota que existe aí em todos os canais de venda virtuais, então isso é bem tranquilo. E quando a gente está falando de emissão de nota, a gente está falando de uma integração com a Secretaria da Fazenda. Então, o que o sistema faz? Ele comunica com a Secretaria da Fazenda automaticamente de toda aquela parametrização que você fez de estado de origem contra o estado de destino, o NCM do produto, todo o processo da parte fiscal e emite a DANF automático. Provavelmente, não sei se todos aqui estão, mas provavelmente vocês têm aí regime simples nacional, pode ter gente aqui a gente conversando através do regime do simples, regime do lucro presumido, lucro real. Vou comentar um pouquinho sobre a EC 87, Emenda Constitucional 87. A gente sabe que foi um pesadelo aí no começo de 2016, essa lei. Como funciona isso, gente? Só para a gente colocar tudo na mesma página. É aquela brincadeira da guerra fiscal. Então, como funciona? Uma vez que você vende de São Paulo para outro estado, qual que é a ideia? Existe uma diferença de imposto interestadual desses estados. Estado de origem contra o estado de destino. Essa diferença de imposto, o governo decidiu que você tem que parcelar esse pagamento. Ou seja, 60% da diferença do imposto fica para o estado de origem.
40% da diferença do imposto fica para o estado destino. E qual que é o grande problema? O problema está na operação de tudo isso. Que você, a cada pedido realizado para outro estado, você tem que ir lá no site, colocar a nota, imprimir uma guia e pagar essa guia. Não, pelo amor, né, gente? Se você tem 100 pedidos por dia, imagina você tem que imprimindo 100 guias e pagando as 100 guias. A gente voltou para 1950, né? Não faz sentido. Então, como funciona em um sistema? Se você não é simples, né? Porque a lei no simples ela caiu. Por enquanto, não sabe se vai voltar ou não. Presumido e real continua, simples não. Num sistema, o Abacus faz isso automaticamente, vai no site, gera guia e imprime a guia para você. Bom, não consigo pagar ainda automaticamente para vocês, mas, poxa, já corta bastante do processo, tá bom? De novo, ganhando escala e ganhando, cortando margem de erro, tá bom? Então, emitiu a DANF, emitiu a etiqueta, entregou para a transportadora. Entregou para a transportadora. O transportador está indo levar na casa do cliente, o sistema fica monitorando automaticamente esse web service para saber se está entregue, ou extraviou, ou ocorreu algum outro tipo de questão. Então, tudo isso ele atualiza no sistema e atualiza também nos seus canais de venda, tá bom? Então, isso é importantíssimo, porque muitas vezes você pode ter uma pessoa atualizando no Mercado Livre, atualizando no Extra.com, no Submarino, e por aí vai, ao invés de você atualizar direto via sistema. E isso ganha muito tempo, tá bom? Bom, eu trouxe uma pesquisa aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar. Eu vou ler para vocês, tá? Pesquisas de mercado apontam que 61% das lojas virtuais têm como principal problema o atraso na entrega. Bom, isso é um pouco delicado, porque a gente sabe que quando a gente está falando de e-commerce, a gente está falando da confiabilidade que você traz na sua venda. Vocês sabem disso, vocês sabem que vocês demoraram para construir uma marca, é importante você zelar por essa marca, enfim. E um sistema de gestão está exatamente trabalhando nesse formato. Porque se a gente pensar no modelo macro, qual é o papel da Dot Store, de novo, né, dos seus canais de venda? É vender, trazer cliente para a loja e converter o seu pedido. E qual é o papel de qualquer sistema de gestão? É fazer jus à promessa que você, lojista, fez ao cliente final. Que promessa foi essa? Prazo certo, no produto certo e por bem acondicionado. E a gente sabe, eu como consumidor, isso é um fato, que se você promete 2 dias para o seu cliente e entrega nesses 2 dias, pô, você não fez menos do que a obrigação. E se você surpreende ele, entregue 1 dia, opa, começa a gerar um marketing positivo para você, ou seja, um boca a boca. Ele vai comentar com os amigos, vai falar que, poxa, essa loja aqui me entregou muito rápido, impressionante. Quer ver uma coisa que me impressiona? Eu como cliente mesmo. Eu acabo de efetuar uma compra em uma loja, e depois de 10 minutos eu recebo a nota. Eu me sinto muito. Eu confio nessa loja se acontece isso, porque realmente ele tem uma estrutura do outro lado que eu tenho certeza que vai ser rápido. E se atrasar, não foi culpa dela, entendeu? Foi culpa da transportadora. Eu sei que ainda está na responsabilidade de vocês, mas já você consegue acalmar o cliente, dizendo, ó, cliente, você comprou, sei lá, 10 da manhã, 10h20, você está com nota. Ou seja, não era meu problema. Tranquilo? Tá, então, continuando. Então, a KPL, né, a gente preza muito pela agilidade no pedido. Se você hoje, eu tenho clientes que entregam na Grande São Paulo até em 3 horas. Isso é impressionante para mim. Porque a gente está falando de trânsito, a gente está falando de um cliente que tem que montar um kit ainda, tem que montar um arranjo para entregar para o cliente. Então, se um sistema não é rápido, ele não consegue cumprir essa promessa que ele fez para esse cliente. Tá bom? Continuando. Eu vou falar um pouquinho de novo, porque eu já comentei, mas eu acho que é válido, as exceções operacionais e a logística interna. Como funciona? Então, eu falei do pick and pack, que é exatamente você separar a mercadoria, fazer toda a conferência, você pode fazer onda de separação. Então, como funciona a onda? Eu comentei do processo pedido a pedido. Mas se você tem muito pedido, você consegue selecionar mais de um pedido. Vamos dar um exemplo. Você tem 20 pedidos agora. Você consegue selecionar os 20 pedidos. Clique em um botão, gera 20 ou mais produtos, né? Eu não vou separar por pedido. A gente chama isso de onda de separação. Então você vai buscar vários produtos, vai varrer o seu estoque, né? Por isso onda. Busca tudo dos seus produtos, volta para uma área que a gente chama de staging, mas eu não gosto desses nomes bonitos, eu prefiro chamar
lugar para colocar as coisas que eu peguei. Então busquei toda essa onda, coloquei aqui nessa área, aí nessa área eu vou pedido a pedido, porque já me otimizou tempo, tá? Então essa é a ideia. Fez conferência, emitiu uma nota. É importante dizer que um recebimento, voltando um pouquinho lá atrás, em uma compra, a gente tem todo um processo de entrada XML, emissão da conferência que você tem do que recebeu com o que foi emitido. Desmembramento de grade de produtos. O que é o desmembramento, gente? São algumas exceções que eu acho bacana comentar. Vestuário sofre muito mais que outros segmentos. Mas imaginem o seguinte: você acabou de comprar de um fornecedor que ele emitiu uma nota com um item só, ou seja, uma linha só com 10 itens. Camiseta. Bom, você lojista sabe que não é só camiseta. Você tem 3 camisetas amarelas M, 4 camisetas amarelas G, por aí vai. Então, um sistema pode desmembrar o que você tem de produto para SKU, tá? E isso na loja virtual é importantíssimo, porque se o cliente compra a camiseta amarela M, ele quer receber a camiseta amarela M, tá bom? Bom, quando a gente fala de devolução, que é a triagem na entrada e tratamento de avaria, quando o cliente devolve a mercadoria e você confere o recebimento da devolução, o sistema ele emite uma nota fiscal de devolução em nome da empresa de vocês, e é automático, tá? Para abater o primeiro imposto da venda, você pagou o primeiro imposto da venda. Se você não avisar a Secretaria da Fazenda que a mercadoria voltou, ou seja, a devolução, você vai vender 2 vezes aquele produto e vai pagar 2 impostos. Não faz sentido. Tem que avisar a devolução. E direcionar essa devolução para um estoque de avarias. Você pode ter estoque compartilhado, que eu comentei lá atrás, é um estoque só, vendendo na sua loja virtual, no Mercado Livre, no Extra.com, no Submarino, que são marketplaces, né? Tem vários marketplaces hoje no mercado, alguns focados, outros multidepartamentos. Se vocês quiserem, podem, igual a Carolina falou, vocês podem colocar todas as perguntas aqui na parte lateral e depois eu respondo todas, tá, gente? Não fiquem guardando as perguntas, não. Podem escrever as perguntas aí, depois eu volto e vou respondendo. Você pode ter estoque de terceiro que entra no mesmo segmento de cross-docking, né? Ou seja, eu tô vendendo o que eu não tenho fisicamente ainda. Então isso pra gente é bem natural ter essa tratativa, tá bom? O pack, a expedição que eu comentei, né? A personalização de produto. Você pode ter uma camiseta que você vai estampar algum tipo de foto, algum tipo de imagem. Então ele foge um pouquinho da sua separação tradicional. Então imagine, você está colocando o logo em uma caneca que você está vendendo, o pedido cai. Ao invés de eu mandar você separar direto, ele passa para um outro fluxo. Você faz a personalização, depois volta para o fluxo tradicional. Você confere a personalização. Então, ó, que legal, gente. Assim, não é só conferir o item, o tamanho da caneca. É conferir também se eu escrevi o nome certo da pessoa que ela pediu para colocar, que é a personalização do item. Pagamento pós-picking, isso é uma inteligência que serve muito mais para B2B, por exemplo, que você tem pedidos pós-faturados. E quando eu falo de B2B, eu acho legal explicar o seguinte, que existe uma confusão no conceito B2B. Bom, qual é o conceito B2B? Business to business. Estou vendendo de empresa para empresa, tá? Mas no comércio eletrônico isso confunde um pouco. Por quê? Porque a gente tem regra tributária para B2B e para B2C. Tá? Agora é uma pergunta que eu faço para vocês, e vocês podem se auto-perguntar se alguém tem B2B. Vamos supor o seguinte. Eu estou vendendo, vou dar um exemplo aqui, eu vendo xícaras. Tinha uma xícara de café aqui na minha frente. Vendo xícaras, legal. Eu posso vender para uma empresa que vai revender, que aí eu estou falando mesmo de um conceito B2B, ou seja, ela vai querer ser creditado o ICMS que recolheu na entrada, ou eu posso estar vendendo para uma empresa que vai consumir, entenderam? Então a Capel e a Dot Store compram xícaras para uso, para consumo. Então mesmo vendendo de uma empresa para outra empresa, é um conceito B2C, entendeu? Porque é uma relação entre venda e consumo, e não venda e revenda, tá bom? E tem regras tributárias diferentes para isso, então é importante só colocar vocês na mesma página. Você pode ter entrega para presente, igual eu comentei. Logística terceirizada, que é você colocar a sua operação logística em um centro de distribuição especializado só em logística. Então imagine, você tem só o seu escritório, tudo que você compra do seu fornecedor, manda entregar direto nessa operação logística, operador logístico, né?
e ele faz a separação. E o sistema de gestão consegue fazer essa integração. Eu tenho vários clientes que só têm um escritório pequeno e todo o processo de expedição, armazenagem, manuseio fica nessas logísticas terceiras. Inclusive, se vocês quiserem contato, fiquem à vontade depois. A gente tem vários parceiros de logísticas terceirizadas, tá bom? Multicanalidade eu comentei, entrega parcial também, que é aquela questão de você desmembrar o pedido corporativo. Eu tenho alguns clientes que chegam em, um exemplo, eu tenho um cliente que vende flor online. Esse cliente ele tem alguns pedidos corporativos, ou seja, ele chega no Itaú, Bradesco, vou dar um exemplo, e fecha pedidos para o Itaú presentear os seus funcionários. Então imagina você conseguindo mandar só um Excel para esses caras preencherem um Excel enorme só de pedido e importar de uma vez só no sistema. Então é uma sacada, entenderam? Você também usar algum fornecedor, ofertar, né, negociar com algum fornecedor que você tenha para montar a loja virtual desse fornecedor, porque você já tem todo o know-how, você já vivencia o dia a dia, você tem sistemas que te suportam para isso, como .Store, como KPL. Então imagina, você tem só a loja virtual e a loja virtual exclusiva do seu fornecedor, que quem faz o gerenciamento é você. Entendeu? Então tem várias estratégias. Eu tenho vários clientes que fizeram isso durante muito tempo. Controle de numerários, ou seja, você consegue entregar no mesmo dia, ter controle de rastreabilidade do produto, data de validade, alteração de transportadora após a impressão da DANF, isso é bem legal. Então, enfim, você pode imprimir outra etiqueta, e a troca e devolução que eu comentei um pouquinho no início. Tá? Então, só para a gente concluir, gente, depois eu vou abrir já para perguntas. Eu acelerei um pouquinho. Bom, qual é a conclusão que eu tenho aqui? As operações com fator de diferenciação. Então, quando você otimiza todo o seu processo dentro da sua empresa, você consegue ter um enorme ganho de escala. Enfim, vou dar um exemplo mais prático. Se você tem, só para a gente arredondar, você tem 10 pedidos por dia, fazendo com uma, duas pessoas, eu tenho certeza que se você chegar a dobrar ou triplicar, pô, Marcos, isso aqui vai complicar para mim, eu vou ter que contratar mais pessoas para fazer trabalho operacional. Não faz sentido, existem ferramentas que fazem esse trabalho operacional. Então, isso é você ter a tecnologia como fator de diferenciação na sua empresa, porque os seus concorrentes estão utilizando essa tecnologia, então você está indo para trás. Está começando para trás, né? Isso que eu quero dizer. E eu costumo brincar o seguinte, inovação, o que é inovação? Porque um cliente chegou para mim uma vez, poxa, Marco, eu estou inovando, estou contratando um sistema de gestão, tal, pô, legal. Eu falei, não, cara, você não está inovando. Você está se igualando aos seus concorrentes, cara. Isso é delicado para mim dizer isso, porque eu imagino o seguinte, eu sou vendedor da ferramenta. O que eu mais quero é que o cliente pense que ele está inovando, mas não, ele está se igualando para aí sim inovar e passar esse cliente. Ou seja, para passar alguém, você tem que empatar primeiro. Aí você consegue avançar. E utilizar ferramentas que já têm esse DNA de e-commerce. Se o negócio de vocês é e-commerce, bom, não tem por que você desenvolver um negócio em casa, sendo que você é um comércio, não é uma empresa de tecnologia, já tem empresa de tecnologia fazendo isso, e fazendo isso com maestria, ou seja, boas práticas já são utilizadas nesses processos, que a gente entendeu que faz sentido em vários clientes, é uma cadeia de clientes utilizando e fazendo boas práticas, e a gente está aqui para isso, para mostrar para vocês todo esse processo. Então você vai conseguir ganhar escala, diminuir o custo, que é o mais importante, que é aquela questão que eu estou falando da rentabilidade, ou seja, você diminui bruscamente o seu custo, falando nesse processo, e melhorar a experiência que você tem com o seu cliente. Bom, gente, só para a gente finalizar, então eu comentei, só para a gente separar os nomes, tá? KPL é a empresa, parceira da .Store, Abacus é o nosso produto, tá? Nosso sistema de gestão desenvolvido para e-commerce. Hoje a gente atende desde clientes pequenos, startups que estão começando, uma, duas pessoas, nenhum pedido, 10 pedidos, a empresas com grande operação, fazendo mais de 30 mil notas dia, 1.000 notas dia, 15 mil notas por dia. E o bacana é que a gente entende bem esse mercado. Tá? E a KPL, como eu disse lá atrás, é uma empresa Mercado Livre hoje. Só para explicar um pouquinho para vocês, eu acho que vale a pena para quem não conhece o Mercado Livre de perto. O Mercado Livre é uma empresa de tecnologia também. Ele é um marketplace que durante muito tempo passou por uma transição de marca, né? Ele passou de uma empresa totalmente, praticamente C2C, ou seja, pessoa física vendendo lá dentro para outra pessoa física. Hoje isso é minoria, grande parte é uma empresa. É uma empresa como vocês, um CNPJ, postando os produtos lá e vendendo. E o Mercado Livre tem uma série de tecnologias e soluções para ajudar o comprador e o vendedor. Então imagine o seguinte,
desde da venda, que é o marketplace, a solução logística, que a gente chama de mercado envios, a tecnologia de pagamento, como o Mercado Pago, grande parceiro também do Store. Inclusive eles têm uma sacada bem legal quando a gente fala de tecnologia de pagamento, porque eles se diferenciam na questão do marketing. Vou dar um exemplo para vocês. Ao invés de... O Mercado Pago, assim como o Mercado Livre, passou por uma transição de marca nos últimos anos. Então, o que eles entenderam? Eles entenderam que, poxa, tinham gigantes no mercado já fazendo, e eles pensaram, poxa, como a gente pode se diferenciar dos gigantes? Isso há muitos anos atrás. Então, eles contrataram uma consultoria, entenderam o perfil do consumidor brasileiro, e a gente sabe, vocês, né, que também somos consumidores, a gente sabe que se a gente chegar numa loja, a gente não se importa se a gente vai pagar com bandeira A, bandeira B, se é de cliente A, de cliente B, a gente se importa com benefícios. Poxa, se eu estou pagando a bandeira A, ela me dá mais milha, eu vou pagar nesse cartão. Então, benefício é o que o consumidor olha. Então, o Mercado Pago entendeu muito bem isso de perto. Ao invés de investir um caminhão de dinheiro em propaganda comercial, ele investiu em benefícios. Então, imagine, você tendo um Mercado Pago na sua loja virtual, primeiro, eles traçam estratégia de marketing para você, para trazer clientes para sua loja com desconto. Eles abordam uma base enorme que eles têm, que a gente tem, né, que agora é uma empresa só, aborda essa base, traz volume para sua loja virtual. Esse volume que eles trazem, eles dão desconto. Então, que mágica é essa? É o que eu comentei no começo. Eles preferiram investir o dinheiro em benefício. Entenderam? Então, de novo, gente, tá caro trazer cliente. Quanto mais aliado você tem para trazer novo cliente, para trabalhar esse cliente, mais faz sentido para a sua operação. Tá? E um sistema de gestão ele linka tudo isso. E por isso, o Mercado Livre, em 2015, adquiriu a nossa empresa para unir todo esse processo. Então, ele consegue ofertar desde a venda, que é Mercado Livre, integrado com a Dot Store também, integrado com a Abacus, a Mercado Pago, tecnologia de pagamento, envios, que é a solução logística. Então, a gente certifica realmente que a mercadoria chega no final. Então, você consegue ter tudo isso gerido por um único sistema. Tá? Então, essa é a ideia, gente. Bom, finalizei aqui. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Podem escrever aqui no chatzinho na lateral, eu vou respondendo. Vou passar a palavra. Não vou passar a palavra, deixa eu dar uma lida aqui rapidinho. Bom, vamos lá. Gente, vocês podem perguntar aqui, fiquem à vontade. Podem perguntar, gente, senão eu vou achar estranho. Poxa, eu expliquei muito bem. Vamos lá. Em um caso de um cliente comprar um produto errado, a devolução da mercadoria. Bom, eu vou ler para todo mundo, tá? E responder a pergunta. Quem fez a pergunta foi o William Celino. Ele perguntou o seguinte, gente. Em um caso de um cliente comprar um produto errado, a devolução da mercadoria fica por conta do cliente? Em caso do exercimento mesmo, feito parcial e integral junto ao frete. Tá, vamos lá. Eu vou responder a primeira pergunta primeiro. Ele me perguntou o seguinte. Se quando você manda para o errado, a devolução fica por conta do cliente. Bom, William, eu não sei exatamente como funciona a legislação quanto a isso. A maioria das lojas que eu conheço, não fica por conta do cliente, tá? Eles bancam o frete da volta. E abordando esse ponto, é importante você ter comentado isso, o seguinte, a gente está falando a nível Brasil, né, William? Ou seja, a gente está falando de uma venda que eu posso estar vendendo de São Paulo para Manaus, no qual se eu mandar o produto errado, a gente está falando do frete do produto errado, da volta do frete do produto errado, do outro frete do produto certo. Então a gente falou de 3 fretes, dependendo da sua margem, você pagou para vender. Então é um pouco delicado, tá? Um sistema de gestão ele corta isso, ou seja, realmente você só vai mandar o que você tem. Bom, o Vitor contribuiu aqui para a gente, Vitor Maywan. Ele comentou o seguinte, é por conta do lojista, direito de arrependimento, tá? Wesley perguntou outra coisa. Tinha uma prática que é o cliente comprar por impulso e antes da entrega da mercadoria o cliente desiste. Legalmente posso cobrar despesas desse envio? Bom, Wesley, eu não sei te responder também. É um quesito bem... Faz o seguinte, Wesley, me manda essa pergunta por e-mail, eu te respondo com o maior prazer. Eu pesquiso para você aqui internamente e te respondo, tá? Meu e-mail, para quem não sabe, vamos lá, marco.campos@kpl.com.br. Wesley, pode deixar que eu vou te responder essa pergunta, tá? Legalmente falando. Vamos lá. Roberto perguntou o seguinte, em casos de marketplace, o RP atende à modalidade de antecipamento de pagamento? Legal. Sim,
Na verdade, quem faz a antecipação do pagamento não é o sistema de gestão, é a sua tecnologia de pagamento. O que o sistema de gestão faz? Ele faz a conferência, a conciliação do que você tem de recebível dia a dia. Então ele vai dizer o seguinte, ó, se você fez um acordo em pagar em uma parcela, eles te pagam em 30 dias e te cobra 3%, o sistema de gestão ele vai gerar a previsão do recebimento do valor líquido com a taxa descontada para o dia correto. Se você antecipou, claro, a negociação de antecipação é com o banco, é direto com a sua tecnologia de pagamento, mas aí você consegue lançar via sistema aquela antecipação. Como funciona a antecipação? Você tem 6 meses para antecipar. Vamos arredondar esse valor. Vamos supor que em 6 meses, juntando tudo isso, somando tudo isso, dá R$1.000. Aí ele aplica uma taxa lá de 10%, não estou dando um exemplo só, não sei. Então vamos supor que você recebe R$900 de antecipação. O sistema vai conseguir antecipar todos esses recebíveis dessa conciliação e falar que você deu entrada de R$900 já com a taxa de R$100 descontada da antecipação. Tá bom, Roberto? Vamos lá, gente. Se tiver outra pergunta, por favor. Bom, acho que é isso. Obrigado, gente, de novo. Vou agradecer o tempo de todos vocês. Eu sei que não é fácil separar esse tempinho aí. Opa, tem outra pergunta aqui, gente. Vamos lá. O método de aumentar pedido após a primeira compra é bastante interessante. Qual é a sua sugestão para anexar isso ao RP? Não entendi a pergunta, Wesley. O método de aumentar pedido após a primeira compra. Ah, tá. Não, tá, entendi. Perfeito. Resumindo, como você vai trabalhar o seu cliente após a primeira compra? Depende muito do segmento. Vou dar um exemplo de um cliente que a gente tem aqui, de um cliente que vende suplemento. Bom, suplemento a gente sabe que o nosso cliente sempre vai comprar suplemento. Então, você sabe também, de acordo com o produto que ele comprou, qual que é o tempo que ele vai precisar recomprar aquele produto. Então, o que o RP te ajuda? Ele te ajuda com relatório. Ele vai te falar a curva A de vendas que você tem com Whey Protein, que você tem com outros produtos de tais tamanhos, vai te mostrar depois de 2 meses quantos clientes compraram aquele produto para você abordar com e-mail marketing, por exemplo. Compre de novo com desconto, tá aqui, enfim. Então você consegue traçar algumas estratégias, mas essa estratégia, claro, o RP ele te ajuda com relatório, mas grande parte da estratégia está vinculada ao conhecimento que você tem do seu segmento. Eu dei o exemplo, é claro, de suplemento, mas vestuário, por exemplo, eu sei que vestuário, a gente compra, fitness ele compra muito no verão. Então, poxa, por que não eu vou abordar esse cliente no verão? Eu sei que tal calça, normalmente a pessoa usa X dias. Então, poxa, eu vou abordar ele de novo em 20 dias, mostrando outras calças no mesmo perfil. Então, você tem várias estratégias para brincar. O mais importante é o seu cadastro de produto. O seu cadastro de produto tem que ser muito rico. Você tem que classificar ele muito bem. Você tem que dizer o seguinte, esse produto, ele faz parte de vestuário, mas é um vestuário mais fitness, mas também pode ser casual, mas se ele é casual, eu posso usar em festa, entendeu? Vocês podem brincar à vontade, por quê? É com a classificação que você filtra melhor os seus relatórios. Então essa é a ideia, tá, William? Espero que eu possa ter ajudado. Sim, essa é a ideia, William. William não, desculpa, Wesley. O Wesley comentou aqui, gente. Ou seja, depois do cliente comprar, a gente consegue ligar e aumentar a compra dele nesse formato, Wesley, que eu acabei de comentar. Se você conhece o cliente, você tem a base de dados dentro do RP para te filtrar tudo isso. Alguma pergunta? Gente, por favor, vocês podem mandar pergunta depois também por e-mail. Bom, agora acho que é isso. Bom, de novo, então eu vou agradecer a todos pelo tempo. Vou passar a palavra para a Carol aqui. Carol, por favor. Muito bom. Obrigada, Marco, por essa palestra. Foi um prazer receber a KPL. Obrigado também a todos que nos acompanharam nessa tarde. A palestra ela foi gravada, tá? E será disponibilizada em breve no YouTube da Store